Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês um vídeo um pouco diferente. Acho que vocês já conhecem um pouco do meu cantinho de pintura, mas hoje eu inicio uma nova saga aqui nesse perfil, que é decorando a parede do meu escritório com itens de arte que eu mesma vou fazer. Então bora acompanhar essa saga comigo? E o primeiro item que eu vou fazer será um pratinho de cerâmica, porque eu tô completamente obcecada por isso, então já comecei ajeitando minha mesa e cobrindo ela com uma toalha de plástico. Depois comecei a abrir a minha massa e amassar ela para ficar sem nenhuma bolha por dentro e a massa ficar bem lisinha. E eu preciso tomar vergonha na cara e comprar um rolo decente para abrir essa massa, porque esse mini rolo não tá dando não, viu? E para cortar a massa do tamanho que eu queria, eu fiz um molde redondo com papel sulfite mesmo e fui cortando com um estilete em volta. E a massa sai inteirinha e olha a minha cara de satisfação de ver a massa saindo certinha. E como o formato é redondo, não tem muito o que fazer, então depois de cortar, eu só borrifei um pouco de água e fui ajeitando as bordas para ficar bem arredondado. E os pratinhos ficaram assim, mas eu tava achando meio sem graça, então eu decidi que eu ia cortar um deles. E aqui eu fui bem criativa, viu? Cortei em formato de coração só para não deixar dois pratos redondos iguais. E depois de recortar o coração, eu repito o mesmo processo que eu fiz no pratinho redondo de borrifar água e arredondar as bordas dela para ficar bem certinho. E depois de deixar eles secando por 2 dias, eles ficam assim, e a parte de trás eu não ligo se ficar com imperfeições, porque não vai ficar à mostra, né? E essa parte de lixar é a que eu menos gosto, mas é bom fazer essa etapa para a peça ficar bem aveludada. E agora chegamos na minha parte preferida, que é a da pintura. E eu amo essa etapa porque é onde eu realmente posso soltar a minha criatividade e pintar os pratinhos do jeito que eu quiser, né? E pro pratinho redondo eu queria uma pintura refrescante, digamos assim, e eu já sabia que eu queria um pratinho com tons de azul e amarelo, então eu decidi desenhar limões sicilianos. Então eu fiz a bordinha com esses risquinhos azuis e depois fui pintando os limões sicilianos. E pro pratinho em formato de coração, eu pesquisei várias referências, mas estava difícil achar algo que realmente me agradasse, então eu fui no mais óbvio mesmo para não ter erro. Então eu pintei as bordas de vermelho e depois fiz vários coraçõezinhos e pintei com rosa mais claro, e a minha ideia era escrever Love Yourself com vermelho por cima dos coraçõezinhos, mas eu gostei tanto de como ficou o resultado só com os corações que eu acabei desistindo de escrever. E depois da tinta ter secado bem nos 2 pratinhos, eu venho passando o verniz vitral para ficar com um acabamento brilhante, e o certo seria aplicar de luva, mas como eu não tenho, eu usei um saquinho plástico de mercado mesmo. E esse é o resultado dos nossos pratinhos, e olha como eles ficaram lindos na minha parede, gente. Já deixa aqui a sua sugestão de decoração. Um beijo e até o próximo vídeo!